Nós vamos passar pelo caminho e temos a certeza que seremos vitoriosos. Temos a certeza que seremos vitoriosos. Não importa o tamanho do sofrimento, não importa o tamanho da dor. Importa que nós venhamos a nos entregar verdadeiramente para Ele, para que Ele vá confortando ali, para que Ele vá trabalhando aonde nós homens não podemos trabalhar. Nós temos a certeza que aonde nossas mãos não chegam, a grandeza de Deus chegará. Então, é da grandeza de Deus que nós precisamos verdadeiramente. E hoje nós temos um motivo ainda maior, para cada dia a gente se aproximar mais de Deus. Quando nós pensamos que nós fomos vencidos, lá está o nosso Deus para nos confortar, para nos transformar, para nos ensinar, né? Para nos amparar. A palavra real é que Deus nos ampare verdadeiramente, não importando o que venha a nos acontecer, porque na carne nós sofremos muito. Mas no Espírito de Deus nós podemos crescer bastante, podemos avançar bastante no Espírito de Deus. Saber que Deus verdadeiramente é conosco, que Deus está conosco, que nós temos essa certeza. Então, em nossos corações, só nós sabemos o que verdadeiramente nós queremos, porque existe algo nas nossas vidas que só nós sabemos o que é. E que só nós verdadeiramente podemos falar com Deus. O pastor não pode falar por Deus para você, mas o pastor pode, através dos ensinamentos do Senhor, trazer para você aquilo que você tem buscado, aquilo que você está guardando. Aquilo que por mais que o homem venha te falar, vai permanecer ali. Mas o que permanece para o homem, não permanece para Deus. Deus, quando olha para dentro da gente, Ele sabe exatamente o que nós precisamos dele. Ele sabe exatamente o que nós estamos aguardando nele. Então, esse Deus que nós pregamos, esse Deus que nós buscamos, e independente das nossas lutas, vamos manter Ele na nossa vida, porque Ele nos engrandecerá. Ele é aquele que pode nos tocar, é aquele que pode nos confortar, é aquele que pode nos ajudar a caminhar. Outro não pode, mas Ele pode todas as coisas. Ele constrói e reconstrói, edifica e reedifica tudo aquilo que tivemos em nossos corações. Nosso coração é a verdadeira passagem da terra para os céus. O nosso coração é exatamente aonde Deus trabalha. Então, hoje nós vamos trabalhar no livro de Jeremias 33, do versículo 1 ao versículo 13. E depois também nós vamos falar um pouquinho no livro de Números, Números capítulo 3, versículo de 5 a 12. A casa de Deus é o melhor caminho, né? É o melhor lugar para nós estarmos. E nós estamos aqui na casa de Deus. Então, que o Espírito de Deus traga exatamente aquilo que você veio buscar, exatamente aquilo que você procura. Então, Jeremias capítulo 33, versículo de 1 a 13. Mas antes, eu vou fazer uma leitura rápida. Não precisa nesse aqui, só fiquem nesses aí, em Jeremias e Números, tá? Eu vou falar um pedacinho, 4 versículos do Salmos 46, Salmos 146, mas não precisa acompanhar, que diz assim: Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus.
enquanto eu viver, o salmista na angústia dele, na tristeza dele, nas lutas que ele precisava vencer, ele não buscava no amigo dele, ele não buscava no general dele, não buscava no soldado dele. Por quê? Porque ele tinha um verdadeiro general. Então foi por isso que ele disse aqui: louve a minha alma, ó Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Isso nos ensina que em qualquer situação nós devemos buscar a Deus. Estes 4 versículos do Salmo 146 nos ensina para nós entendermos que não importa o tamanho da nossa dor, não importa o sofrimento, mas nós temos que buscar a Deus, falar com Deus diretamente. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora, né? Então nós vamos lá em Jeremias 33, no versículo 1. Fala promessas de paz e prosperidade. Será que prosperidade, será que paz é só prosperidade? Se eu não tiver paz, eu consigo avançar em qualquer coisa na minha vida? A paz significa o equilíbrio do homem. A paz significa o contato direto do homem e Deus. Através da paz nós podemos conseguir qualquer coisa que quisermos. E nem sempre as coisas que queremos são materiais. Através da paz conseguimos todas as coisas, até mesmo o equilíbrio dentro da gente. Conseguimos aprender com a paz, porque Jesus é a pura paz. E nós temos que aprender a buscar. Então fala, promessas de paz e prosperidade. Mas só vai ter paz quem crê em Deus, quem acreditar em Deus, quem acreditar que Ele pode vir e mudar o rumo da gente. Quem acreditar que Ele pode vir e transformar a gente. A paz é um caminho para a transformação. A paz é o caminho para todas as coisas que buscamos em nossas, todas as respostas, e está na paz, porque a paz representa Deus. A paz, meus irmãos, representa o Espírito de Deus. Então diz no versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma, para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Mas o interessante que nós estamos falando de paz para um profeta que estava preso. A diferença que o profeta estava preso mesmo, mas preso fisicamente, mas o espírito deles era livre. É no nosso espírito que funcionam as coisas. É no nosso espírito que nós podemos mudar o curso de toda a nossa vida. Porque às vezes o profeta estava preso, encarcerado, mas preso mesmo. Mas o espírito dele era livre, o espírito dele estava falando com Deus. E às vezes nós não estamos presos fisicamente. Estamos presos espiritualmente. Às vezes o nosso espírito está preso. Às vezes a angústia, a dor, a tristeza está ali dentro da gente, está presa dentro da gente. Então, como que um espírito que está preso pode ter paz no Senhor? A paz, meus irmãos,
nos faz encontrar respostas para todas as coisas. E não adianta o outro homem lá tentar te dar resposta. Não adianta o seu irmão ir tentar te confortar. Não adianta o seu irmão tentar te orientar, porque isso só cabe a um fazer. Só cabe ao Filho de Deus, que nos representa. Mas o nosso espírito precisa estar livre para receber Ele. O nosso espírito não pode estar preso. E isso aqui o profeta nos ensina. Ele mesmo preso, o espírito deles era livre. Só conseguiram prender a carne dele, o corpo dele. Mas o espírito dele caminhava. O espírito dele tinha paz para encontrar as respostas que o homem não poderia dar. Então deixa o seu espírito trabalhar por você. Deixa o seu espírito falar com Deus para você. Deixa o seu espírito livre para que ele vá até Deus. Porque é Ele que te trará a resposta daquilo que você busca. É Ele que fará com você, para que você alcance aquilo que está dentro de você, que você está buscando, e você se questiona, se pergunta e diz, por que tem que ser assim? Oh meu Senhor, mas por que eu? Por que desta forma? Então deixe o seu espírito sair, deixe o seu espírito avançar, deixe o seu espírito ir em busca de Deus, porque Ele te trará a resposta que você está esperando. Ele te mostrará de que forma você achará esta resposta. Então diz o versículo 3: invoca-me, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Mas se o meu espírito estiver angustiado, se o meu espírito estiver preso junto com o meu corpo, que força eu teria para invocar a Deus? Como eu poderia invocar a Deus se eu estou com o espírito entristecido? De que forma eu poderia invocar a Deus? Então ele fala, invoca-me. Quer dizer, pede para Ele, fala com Ele. Na sua tristeza, fala com Ele, dobra os seus joelhos e fala com Ele. Mostra o quanto você está triste, você está contristado com o Senhor. Fala, Senhor, por que comigo? Então o que ele diz? Invoca-me, que eu te responderei. Mas se você invocar, além de te responder, ele vai dizer, ele te mostrará coisas ocultas que você nunca saberia através de um outro irmão. Então ele fala, invoca-me, que eu te mostrarei, e te mostrarei muito mais do que o que você está pedindo para mim. Então é preciso que nós venhamos a invocar o nome do Senhor. É preciso que nós dobremos o nosso joelho na madrugada e falemos com o Senhor. Nós não precisamos gritar, não precisamos falar alto para que Ele ouça, mas nós podemos simplesmente estarmos em qualquer lugar da nossa casa, joelhos no chão e invocar o nome do Senhor. Clamar o nome do Senhor, porque a resposta Ele está esperando para te dar. Porque Ele fala, invoca-me, e eu te responderei. E depois que eu te responder, eu te mostrarei grandes coisas que é ocultas para você. Por que ocultas? Porque às vezes deixamos que o nosso espírito esteja preso com a nossa carne. Como acontece isso? Se eu estiver triste, o meu espírito está preso. Se eu estiver angustiado, o meu espírito está preso. Ele não vai falar com Deus. Mas se eu, pouco a pouco, ir tentando e transformar, e tentando mudar o meu íntimo, invocar a Ele, Ele vai me responder e vai dizer, eu estive a todo tempo do teu lado.
Eu em momento nenhum te deixei. Eu em momento nenhum te desamparei. Basta que você me invoque. Basta que você fale comigo. Basta que você me toque. Isso, meus irmãos, Deus está dizendo que em qualquer situação, Ele está conosco verdadeiramente. Mas só não podemos estarmos presos no corpo. O que significa preso no corpo? Quando estamos tristes, quando estamos angustiados, quando estamos com problema, o nosso espírito está preso na nossa carne. Então é preciso que nós saiamos e deixamos que Deus fale com a gente. Que nós venhamos a permitir que Deus dê a direção para a gente. Que Deus nos dê a resposta que estamos esperando. É isso que nós temos que falar. Mas ele diz no versículo 4. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e as espadas. Se eu olhar como homem, se eu falar como homem, eu vou pensar numa guerra física. Mas e se nós trazemos o Espírito de Deus para nós? E se nós buscarmos a revelação do Espírito de Deus? Aí nós estamos falando numa guerra, uma guerra espiritual, uma guerra que nós só vamos conseguir vencer através da palavra de Deus, através do ensinamento de Deus, através de permitirmos que o nosso espírito alcance a Deus, e nós podemos alcançar a Deus. Não só podemos, devemos alcançar a Deus. Meus irmãos, nós não somos o templo do Espírito Santo à toa. Nós não viemos para essa terra simplesmente para ser o templo do Espírito Santo morto. Nós temos autoridade, todos nós temos autoridade de invocar a Deus. Porque Ele nos fez a semelhança dEle, logo o templo do Espírito Santo somos nós. Então, um templo pode tocar no outro templo. Mas como? Quando o seu espírito estiver livre. Quando você não sobrecarregar o seu espírito com coisas da carne, coisas do homem, todas as dores. Ele disse que Ele levou todas elas. Ele levou verdadeiramente. Mas nós fazemos questão, às vezes, de vivermos nela. É preciso que a gente venha invocar o Espírito de Deus, para que Ele venha nos responder, e as coisas que nós, como homens, não enxergamos, venhamos a enxergar como Espírito. É isso que nós temos que aprender, nos desprendermos da nossa carne e alcançarmos a graça de Deus. E feliz daquele que crê num Deus vivo. Vamos em frente. 5. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. A maldade, Deus fala em maldade. Mas será que se nós não trabalharmos, não obedecer à voz de Deus, nós estamos cometendo alguma maldade? Quando deixamos de ouvir a voz de Deus, quando deixamos de buscar Deus e buscamos o nosso semelhante na carne, quando ao invés de nós consultarmos a Deus através das Escrituras, consultamos o nosso irmão, nós estamos agindo contra Deus, contra o poder de Deus. Porque Deus quer ser o quê? Presente na nossa vida.
Deus quer ser atuante na nossa vida. Deus quer ser sempre na nossa vida. E é por isso que ele diz aqui que aquela época ele encheu as cidades de cadáveres. Por quê? Porque aquelas pessoas daquela época, aqueles irmãos, deixaram do quê? De seguir a Deus. Deixaram de ouvir a voz de Deus. Deixaram de praticar o que era bom para o espírito deles. O segredo do evangelho está no nosso espírito, não na nossa carne. Nós viveremos eternamente. Porque lá em João ele falou o seguinte, que na casa do meu pai tem muitas moradas, mas ele não falou que na casa do pai dele tem moradas para todos nós. Então significa que é nós que temos que buscar, que nós temos que fazer aqui. Porque muitos dos santos de Deus já estão voltando. Aqueles que desenvolvem mais a fé aqui, que crê mais, que busca mais, eles estão voltando. Porque tem um outro ensinamento que o Senhor fala para os discípulos dele. Os discípulos fazem a pergunta para ele assim: Senhor, até quando o Senhor deixará de vingar o nosso sangue do povo da terra? E Deus responde da seguinte forma para eles: ainda não é o momento, porque muitos de vocês ainda terão que chegar. Então nós voltamos para dar continuidade, para aguardar a vinda do Senhor. Nós jamais morreremos. Nós jamais morreremos. Nós viveremos eternamente no Senhor. É que nós não conseguimos ver com os olhos humanos, mas com os olhos do Espírito nós conseguimos ver como funcionam as coisas de Deus. Então é preciso que nós, cada dia que passe, nos apeguemos mais a Deus, busquemos mais a Deus, para que nós venhamos a ver a glória dele na nossa vida aqui. Não é só glória material, não. Que glória material não faz ninguém mais feliz. Mas a glória do Espírito, meus irmãos, a glória da aceitação da palavra dele, a glória do ensinamento da palavra dele, essa é a verdadeira glória, meus irmãos. Essa é a glória que nós vamos herdar eternamente. Como ele diz, até que ele venha. Glória a Deus, Senhor. 6. Eis que trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei, no 7, está continuando, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Falamos da vida e da morte. E não está escrito aqui, mas acabamos de falar da vida e da morte, porque olha como o Senhor vem trazendo. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. No princípio está lá atrás, há 6.000 anos atrás. Nós caminhávamos com Deus, nós vivíamos com Deus, nós não tínhamos a tribulação que nós temos hoje. Então ele diz: eu farei de vocês como era lá no princípio. Da mesma forma, quando eu coloquei vocês lá, que eu caminhava com vocês, caminhava conosco. Da mesma forma, eu farei novamente. E ele fará verdadeiramente da forma que está escrito. Ele não mudou, ele não mudará. Porque nós não estamos falando de um Deus de 10.000 anos atrás. O Deus de 10.000 anos atrás, 6.000, 5.000 anos atrás, é o mesmo Deus de agora. É esse que nós estamos pregando, é esse que nós estamos buscando, é esse que nós estamos vivendo nele. E é preciso que nós venhamos a viver verdadeiramente no Senhor. E ele continua e diz mais: purificá-los-ei de toda a sua iniquidade.
como que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Se Deus vai falar com você, no versículo 3, nós falamos o quê? Para nós invocarmos a Deus, né? Vamos invocar o Senhor para que Ele nos responda. E aqui Ele diz o que Ele fará para nós a hora que nós aprendemos o quê? Invocar. Ele fala, invocar-me-ei, e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Então Ele confirma isso no versículo 9. Né? No versículo 8 e 9 ele confirma, ele fala que vai nos purificar de toda iniquidade. Quando Deus quer você, quando Deus busca você, primeiro Ele te purifica. Quando Deus vai trazer algo para você, a primeira coisa que Ele trata com você, Ele purifica você. Você não vem para a igreja porque você quer. Quando Deus começa um trabalho em você, Ele começa purificando você. Ele está dizendo exatamente isso aqui. Ele vai te chamar, Ele vai te buscar, mas junto com Ele vai limpando você, vai tirando tudo que você fez de errado. Ele vai purificando, vai limpando, para quê? Para que você seja o templo do Espírito Santo purificado, o templo do Espírito Santo limpo das coisas que não são boas, que não provêm de Deus. Por isso é preciso que nós sempre estejamos invocando a Deus, buscando a Deus, deixando Deus ser nas nossas vidas. Vamos em frente. 9. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Deus te dará paz, sabe como? Quando você aprender a usar o versículo 3. Você está angustiado? Você está triste? Você está achando que Deus não teve misericórdia de você? Você está achando que Deus não olhou para você? Chega na sua casa hoje, meu irmão e minha irmã, e leia o versículo 3. E diz assim, olha o que Deus fala para você, invoca-me. Ele está aguardando você falar com Ele. Deus está pedindo para você invocar a Ele. Deus está falando para você se soltar, soltar o seu espírito e chamar Ele para você. Invoca-me e te responderei. Então o que falta, meu irmão e minha irmã? Para que nós venhamos a invocar o nome de Deus. O que falta? Para que nós venhamos a chamar a Deus, como fez o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías diz que o Espírito dele, que o Espírito de Deus estava nele, ele estava se fortalecendo, ele estava tendo a convicção que ele era vencedor no que ele iria fazer. Ele tinha a certeza que Deus era com ele, como está fazendo o profeta aqui também. Isaías e Jeremias, os dois clamaram a quem? Ao Espírito de Deus na vida deles. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. 10. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, a sua vida está deserta agora? A sua vida, você pode estar achando que a sua vida está deserta agora, que a sua vida nesse instante está faltando algo, que a sua vida nesse instante, Deus esqueceu de fazer algo para você. Mas entenda bem, meu irmão, o que Ele está dizendo. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais,
nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá. Meu irmão, se na sua vida nesse instante aparentemente falta alguma coisa, Deus está dizendo o seguinte para você, que nesse lugar que você está dizendo que está deserto, Ele colocará algo que substituirá. Que nesse mesmo lugar que você não está vendo, que você vê sem nada, sem gente, sem nada, Deus te mostrará grandes coisas nesse lugar. Deus fará de você um vencedor desse lugar. É isso que Deus está dizendo. Se a nossa vida nesse instante está deserta porque falta alguma coisa, Deus se encarregará de preencher. Se nesse instante o seu coração está dizendo que te falta um pedaço, Deus se encarregará de preencher, de colocar o pedaço que falta ali. A gente não sabe como, mas Ele sabe como fazer. E Ele fará, porque a palavra dEle não volta vazia. A palavra dEle não tem invenção. A palavra dEle é viva. Deus pode, meus irmãos, todas as coisas da nossa vida. Então ele fala que esse lugar que você enxerga como deserto, você será preenchido. Algo vai acontecer para esse lugar preencher e amenizar. E isso é tão certo como que nós estamos vendo agora. Glória a Deus. 11. A voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivos, e a de noiva, e a voz dos que cantam, rendei graças ao Senhor dos exércitos. Deus diz que independente da sua preocupação, da sua dor, continua louvando a Ele. Continua clamando a Ele. Continua pedindo para Ele. É isso que Ele está dizendo, a voz de júbilo e de alegria. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como princípio, diz o Senhor. O Senhor está te garantindo. O Senhor está te dando a certeza de uma renovação. O Senhor está te dando uma certeza do que Ele vai fazer, da restauração que Ele vai fazer na sua vida, do preenchimento que Ele vai fazer na sua vida. O homem pode não saber como fazer, porque não saberia mesmo, mas o Deus que nós buscamos, o Deus que nós pregamos, sabe e vai fazer. Ele diz que a terra que você vê que é vazia, Ele preencherá. Ele diz que na terra que não tem mais nada, que muitos verão essa terra seca, Ele plantará, Ele cuidará, Ele fará aquilo que você não espera. Ah, mas tem um outro detalhe. Isso, meus irmãos, que Deus está falando, não é coisa para demorar anos, não. São coisas que vão acontecer em breve. Esses dias foi falado aqui pelo Espírito do Senhor, que Deus mostrou o mundo de cima, e dizendo que Ele poderia varrer a hora que Ele quisesse. Deus falou isso, Deus mostrou isso. E nós vimos esses dias uma carreta virar sem nada. Nós vimos o vento virar uma carreta sem separar. Deus falou esses 15, 20 dias atrás, mais coisa. Mas hoje, nós vimos matarem 50 pessoas de uma única vez. Mas, meus irmãos, isso não é sequer o começo das dores que Deus vai trazer para a gente.
Isso, meus irmãos, não são coisinhas que vai acontecer. Isso é só um início. Mas nós iremos ver coisas muito tristes, nós vamos ver ainda. Porque se Deus mostrou a terra daquele jeito, se Deus teve a preocupação de mostrar a terra daquele jeito de cima, coisas terríveis vão acontecer. Então é melhor, meus irmãos, que nós estejamos aqui como nós estamos. Estamos com Deus. E vamos continuar firme para que Ele faça de nós uma terra seca que ninguém está vendo, mas que Ele está enxergando. Vamos ficar nele, para que Ele nos restaure verdadeiramente, como Ele está falando. Porque muitos não terão oportunidades, muitos não serão dados oportunidades. Nós vimos o ônibus agora cair, matar um monte de gente. E Deus falou, Deus me disse que a terra Ele varreria, que feliz daqueles que estivessem com Ele. E nós já dissemos também na igreja, que virão ainda pastores que vão mostrar coisas enormes nesse mundo que nós estamos vivendo. Então nós somos privilegiados, porque estamos ouvindo a voz do Senhor, e Ele está dizendo que vai nos restaurar, que o lugar que está vazio, Ele vai preencher. Isso representa a misericórdia de Deus. No versículo 12, glória a Deus, Senhor. Ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades, haverá morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Meus irmãos, a palavra de Deus, cada dia que passa, ela está se tornando mais séria, mais visível. Deus não está mais brincando de ser evangélico. Deus não está mais brincando de ser pastor. Deus não está mais brincando de pastor e ovelha. Deus está começando a se mostrar. Deus está se mostrando. E feliz de quem der o ouvido para o Senhor, de quem praticar esse versículo 3º. Invocar o nome do Senhor. Para que Ele te mostre, para que Ele permita que você veja o que Ele vai fazer. E Ele está dizendo aqui que Ele vai te livrar do dia mau. Porque no versículo 13 Ele fecha dizendo assim: nas cidades da região montanhosa, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Ainda passará os rebanhos nas mãos de quem os conte. Sabe quem é esse? Jesus. Jesus está dizendo que muitos de nós passaremos na mão dele, que muitos de nós seremos contados por ele. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós venhamos a invocar, na dor invocar a ele, na tristeza invocar a ele, na dificuldade chamar a ele, porque ele falou: se você me clamar, se você me invocar, eu te responderei. Mas eu não farei só isso para você. Eu te mostrarei coisas ocultas, das quais você nunca imaginou que veria. Então Deus, meus irmãos, não está tão longe como nós podemos pensar. Feliz de quem está partindo, sabe por quê? Porque ele vive. Ele vive, meu irmão. Quem está partindo agora vive, você pode ter certeza. O homem de Deus não pode vir no altar para falar o que Deus não fala. Quem está partindo vive. Podem acreditar nisso.
É essa terra que ele está falando que ninguém enxerga, mas a terra que está cheia daqueles que já voltaram para dar continuidade. Para dar continuidade na obra do Senhor. Muitos serão escolhidos antes. Nós estamos para continuar a obra. Vamos lá no livro de Números 3. Números 3, versículo de 5 a 12. Esse é mais leitura que fala dos deveres dos levitas, no capítulo 3, né? Capítulo 3 de Números. E nós vamos agora desmistificar um detalhe aqui. Porque nós pegamos o hábito de falar que os levitas é os que cantam, né? E nós vamos ver que os levitas agora não são os que cantam não, tá bom? Toda a igreja passou a ensinar que os levitas são todos que cantam. Então, todo mundo quer ser levita. Mas ser levita é muito mais do que nós podemos pensar. Ser levita é uma responsabilidade muito grande. Então, vamos desmistificar aqui os deveres dos levitas. Se não fosse assim, Deus falava, os levitas só servem para cantar. Mas Deus fala os deveres deles. Então, vamos ver no versículo 5. Esse é mais leitura, né? Que hoje está frio. Eu sei que os irmãos estão querendo ficar quentinho dentro de casa, né? Porque o frio hoje não está fácil não, né, meus irmãos? Mas o frio de Deus esquenta, meus irmãos. O frio de Deus abençoa. Vamos lá em versículo 5. E o Senhor falou a Moisés. Olha, mas um detalhe. O que nós falamos nos Salmos 146, de 1 a 4, está ligado com a palavra de Jeremias e a palavra de Números, tá bom? A gente glorifica a Deus lá, louva a Deus, obedece, invoca a Deus, Deus te responde, te restaura e te entrega aquilo que você não vê. Não tem uma palavra solta da outra. E as duas palavras ficam dentro desse ensinamento. E só consegue ter fé quem consegue ser um bom levita. Não é o levita que canta, não. É o levita que trabalha. Está aqui. Versículo 5. E o Senhor falou a Moisés: faze vir a tribo de Levi e coloca-os diante do sacerdote Arão, para que os sirvam, para que trabalhem, para que orem, para que ajudem a administrar, para que clamem a Deus, que às vezes falta a gente clamar a Deus. Às vezes falta nos nossos problemas a gente pedir para Deus. Para ser levita é preciso que nós clamemos a Deus, é preciso que nós falemos para Deus qual é o nosso problema, qual é a nossa angústia, qual é a nossa dor. Isso representa ser levita. Ser levita significa orar pelo irmão que está angustiado, orientar o irmão quando ele estiver com problema. Mas está cheio de gente que fala, é só levita, só faz isso. Levita trabalha muito. E nós vamos ver a grandeza do levita diante de Deus. O que Deus fala sobre eles. 7. E cumpram a obrigação dele, e a obrigação de toda a congregação diante do tabernáculo de reunião, para servirem no ministério do tabernáculo. E guardarão todos os utensílios do tabernáculo de reunião, e cumprirão seu dever para com os filhos de Israel, ao ministrarem no serviço do tabernáculo. Tudo que se refere ao povo de Deus, os levitas eram os verdadeiros administradores. Além do louvor, eles trabalhavam muito. E para que nós venhamos alcançar o que buscamos em Deus,
é preciso também sermos levitas. É preciso ministrar no templo do Senhor. É preciso, no seu templo, você buscar a Deus. É preciso que você faça oração pelo seu templo. É preciso que você permita que você se chegue a Deus através do quê? Através do louvor, através da oração, através do clamor. E Deus fala sobre os levitas o seguinte, no versículo 10 diz: e constituirás Arão e a seus filhos para que exerçam o seu sacerdócio. E o estranho que se aproximar morrerá. Eis que eu tenho tomado os levitas dentre os filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos. Os nascidos primeiro entre os filhos de Israel serão, pois, meus levitas. Deus diz que quando você faz o trabalho para Ele, você passa a ser levita exclusivo dele. Você passa a ser separação de Deus. Você passa a receber de Deus aquilo que Ele tem de melhor para você. Mas como? Você vai conciliar, para você entender. O versículo de 1 a 3 de Jeremias, de 1 a 3 só. Você vai conciliar isso com Salmos 146, de 1 a 4. E, por fim, você se tornará o que Deus falou aqui para você. Né? Que Ele separará, Ele fala no versículo 12, eis que eu tenho tomado os levitas dentre os filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos. Os nascidos primeiro entre os filhos de Israel serão, pois, meus levitas. Você que está buscando a Deus pode ser um dos trabalhadores de Deus, fazer a obra de Deus. Que Ele diz, quando você faz a obra dele, Ele preencherá aquela terra que está vazia. Ele preencherá aquele espaço em você que você pensa que você perdeu. Ele fala que Ele está com você, que na sua dificuldade Ele está com você. Basta que você guarde, basta que você clame, basta que você peça, que Ele está presente na sua vida. Essa era a mensagem que Deus queria deixar. E vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos? Não vamos esquecer. Dia 19, Santa Ceia. Vai ser lindo. Dia 26, a unção. Maravilhoso. Dia 3/7, o lançamento do livro do Senhor. Não é livro do pastor, tá bom? Não vamos assim achar que nós estamos fazendo porque nós somos isso ou nós somos aquilo. Nós não somos nada. Nós somos trabalhadores da obra de Deus.